Olá, esta é uma videoaula de Estruturas Metálicas 1 do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial. Trabalharemos hoje com alguns exercícios de aplicação sobre peças tracionadas. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. No exercício 1, pessoal, será determinada a largura líquida e a área líquida deste elemento plano com as dimensões indicadas em cada região. Sabendo que este elemento possui uma espessura de 2 milímetros, essas chapas, e os parafusos utilizados nessa ligação têm um diâmetro de 19 milímetros, que corresponde a 3/4 de polegada. Então, inicialmente, vamos determinar a largura líquida, onde o diâmetro dos furos, como estudamos na aula passada, vai ser o DH, que é o 19 milímetros, o diâmetro do parafuso, mais os 3,5 milímetros referente ao espaçamento do furo, da borda do furo e o parafuso. Então, temos um diâmetro desses furos de 2,25 centímetros. Então, agora, pessoal, vamos calcular os valores dessas larguras líquidas, das possíveis linhas de ruptura que pode ocorrer nessa ligação, desde que elas passem inicialmente pelo furo B e pelo furo C. Então, para a linha de ruptura ABCD, que é esta linha vertical, temos que a largura líquida BN é igual à largura da chapa, que é esta, que é a soma dessas distância entre os furos e as bordas, que resulta em 26 centímetros. Daí retiramos dois furos que essa linha passa. Então, temos 2 vezes a largura do furo, que calculamos no slide anterior, resultando então no BN de 21,5 centímetros. Quanto à linha de ruptura ABFCD, que é igual a ABGCD, temos que somar aquelas partes inclinadas, conforme apresentei para vocês na aula passada por essa formulazinha. Então, por exemplo, na linha de ruptura ABGCD, que é essa linha vermelha, temos que somar, então, a diagonal BG, então ela aqui, que tem um S, que é o S, que é o comprimento horizontal de 80 milímetros, ou de 8 centímetros ao quadrado, dividido por 4 vezes a distância na vertical, que é 60 mais 30 mais 30, que resulta em 12 centímetros. Que são esses 12 aqui. Então, daí a gente soma agora a diagonal GC, que é esta aqui, com o comprimento na horizontal de 8 também, que é esses 80 milímetros, dividido por 4 vezes agora a distância na vertical, que é 60 milímetros ou 6 centímetros. Daí resulta no BN de 23,25 centímetros. Para a linha de ruptura agora da ABFGCD,
que é esta linha aqui, BFGCD. Então, ela mudou um pouco. Temos que fazer esse mesmo procedimento e daí resulta um BN de 22,33 centímetros, retirando o furo e acrescentando os comprimentos das diagonais. E para a última linha, que é a ABFKGCD, que é essa linha que pega este furo K, então ABFKGCD, essa linha aqui, que é a linha mais distante da seção de encontro aqui entre as chapas. Então, temos que a largura líquida para essa linha é de 22,75 centímetros. Daí, diante dessas opções, escolhemos a menor largura efetiva, que é da linha ABCD, e que deve ser anotada nos cálculos futuros. Agora, calculamos a área líquida dessa chapa, onde consideramos a largura líquida que calculamos anteriormente, que é aquela menor área líquida da linha de ruptura, que foi de 21,50 centímetros, e T, que é a espessura da chapa, que foi dado no enunciado, que é de 0,8 centímetros. Daí encontramos uma área líquida de 17,20 centímetros ao quadrado. E neste exemplo 2, considerando o elemento plano do exercício anterior, que é essa chapa, suponha que se queira substituir a distância de 80 milímetros, essa distância aqui, horizontal, entre essas duas linhas, certo? Para um valor tal que essa linha de ruptura ABFGCD prevaleça sobre esta linha ABCD. Como se pode obter esse valor? O valor que deve substituir a distância de 80 milímetros para que essa linha ABFGCD prevaleça sobre essa linha ABCD, que é representado pelo comprimento S1, que vamos chamar, pode ser obtido por essa expressão. Então, calculamos essa linha de ruptura, ABFGCD, conforme mostrei para vocês anteriormente. Retiramos da espessura da chapa, que é de 26 centímetros, que é essa espessura aqui, menos os 4 furos que a linha ABFGCD passa, vezes o seu diâmetro do furo, e somando as duas diagonais, que é a diagonal, essa diagonal BF e a GC. Daí, essa linha de ruptura tem que ser menor, então, do que a linha ABCD. E encontramos aí o SI, que ele tem que ser menor, fazendo essa inequação, tem que ser menor que 7,35 centímetros. Portanto, para que essa linha de ruptura prevaleça, essa linha maior, que é a ABFGCD. No exercício 3, propõe-se obter o valor da força axial resistente de cálculo, NTRD, para todas essas barras tracionadas mostradas aqui nessa figura. As ligações são parafusadas, como vocês podem ver,
ora nas mesas dos perfis I, ora na alma, ou no perfil U, na alma do perfil U e na aba inferior da cantoneira. Feitas com o uso de chapas, não mostradas aqui, que são as chapas que ligam nessa parafuso para exercer a força. Ou nessa alma aqui, ó. Poderia ter uma chapa aqui puxando para cá. E os furos e as posições dos planos de cisalhamento estão indicados. Por exemplo, existem dois planos de cisalhamento nos casos A e B, que é estes casos aqui. Então, tem um plano de cisalhamento aqui para lá e outro plano de cisalhamento aqui para cá. Possivelmente, a força seria aplicada nessa chapa de ligação aqui e aqui com a força para lá, conforme apresentado aqui. E aqui, como disse anteriormente, tem uma chapa aqui e uma força puxando para cá e esse perfil todo sendo tracionado para o outro lado. E apenas um plano de cisalhamento nos casos C e D. Aqui também tem um plano de cisalhamento para cá e outro plano aqui, na cantoneira. Os parafusos têm diâmetro de 24 milímetros e estão distanciados entre si de 80 milímetros. E essa distância aqui, entre cada furo, na direção da força de tração. O aço empregado possui resistência ao escoamento de 345 MPa e a ruptura de 450 MPa. Então, para o primeiro perfil, que é o W310-97, ligado pelas faces externas das duas mesas, como disse anteriormente, temos as suas dimensões e a área bruta da seção. Então, essa área bruta podemos encontrar utilizando uma tabela de um fabricante qualquer, onde encontramos para esse tipo de perfil 310-97, aqui ele, a sua área bruta, que é esta aqui, ó, de 123,6 centímetros ao quadrado, que é esta aqui. Então, nessas tabelas, podemos encontrar essas diversas informações apresentadas desse tipo de perfil. Agora, vamos calcular os estados limites últimos para este perfil. Inicialmente, quanto ao escoamento da seção bruta, que é dado por esta fórmula, que eu apresentei para vocês na última aula, onde a G é a área bruta da seção, a resistência ao escoamento é o F e o gama A1 é o coeficiente de ponderação. Então, a área bruta encontramos na tabela para esse perfil, que é 123,6 centímetros ao quadrado. Do enunciado, temos que a resistência ao escoamento era de 345 MPa, que é kN por metro quadrado. Transformando isso para kN centímetro quadrado, temos 34,5 kN por centímetro quadrado. Então, esse centímetro quadrado a gente pode cortar aqui. E o gama A1, conforme a tabela 3 da NBR 8800, temos que é 1,1. Este aqui, conforme também apresentei para vocês na última aula. Então, a força resistente de cálculo para escoamento da seção bruta é de 3.877 kN. Agora, para a ruptura da seção líquida. Temos que agora, para o cálculo da força de cálculo, resistente de cálculo, a área agora é a área efetiva, AE, e a resistência
é a resistência à ruptura, FU, e o coeficiente de ponderação é o coeficiente A2, gama 2, onde ele equivale a 1,35, conforme vocês podem observar na tabela do slide anterior. E esta área F é o coeficiente de redução CT vezes a área líquida AN. Então, sabendo que o diâmetro desses furos DH é o diâmetro do parafuso de 24 milímetros, mais a folga que é de 3,5 milímetros. Então, temos o diâmetro desses furos de 2,75 centímetros. Sabendo que essa furação é padrão e uniforme, né, em todos os furos, esta área líquida, AN, podemos encontrá-la, que vai ser essa área bruta da seção do perfil, que a encontramos aqui, lá na tabela, de 123,6, menos 4 furos, que é o diâmetro do parafuso, que encontramos, perdão, do furo, que era de 2,75 centímetros, vezes a espessura de 1,54, a espessura dessa chapa das mesas, que é onde que os furos estão. Então, a área líquida resultante é de 106,66 centímetros ao quadrado. Então, recapitulando, a área líquida, pegamos a área bruta e diminuímos esses 4 furos das mesas, que são esses aqui, ó. Por exemplo, numa seção de ruptura, passando por esses 4 furos aqui. E o coeficiente CT é dado por essa fórmula, onde a excentricidade devemos calculá-la. Para isso, podemos considerar um eixo aqui na superfície, um eixo X, e aqui, começando aqui, um eixo Y. Então, de baixo para cima. Aqui o eixo Y. Vocês lembram bem, lá da resistência dos materiais, para a gente calcular essa excentricidade, que é a distância de uma face ao ponto G, que é o centroide dessa seção, calculamos utilizando essa formulazinha, onde y barra é essa distância do eixo ao centroide. O centroide, nesse caso, é o C. Aqui nessa figura, a referência foi na base do perfil. E no nosso caso, vamos considerar esse eixo X na face superior. Daí a nossa y barra vai ser a própria excentricidade EC. Então, temos, calculando para cada área, primeiramente para a mesa, temos que a sua área é 305 vezes 15, 305 essa sua largura e 15,4 a sua espessura, vezes o y barra desta área. O que seria? É o ponto central dessa área da mesa em relação ao zero do eixo y, que vai ser, então, de 15,4 a espessura dividido por 2. Agora, somamos em relação à área da alma, que vai ser o seu comprimento de 138,6 milímetros, vezes a sua espessura, que é de 9,9 milímetros, vezes a distância do seu centro,
que é mais ou menos aqui, esse pontinho vermelho, em relação ao eixo X, que é o zero do eixo Y. Então, temos a espessura da alma, de 15,4, mais a altura. Perdão, isso aqui é a espessura da mesa, e aqui é a altura da alma dividido por 2, já que o centro da alma está na sua meia altura. E dividimos tudo pela área da mesa e pela área da alma. Então, encontramos a excentricidade de 25,11 milímetros. Daí, calculamos o CT, que pela formulazinha, que vai ser 1 menos a excentricidade, dividido por 2 pelo LC, que é o comprimento do primeiro furo até o último furo. Lá no enunciado, fala que a distância entre cada furo é de 80 milímetros. Aqui, então, a gente tem 2 vezes 80 milímetros. Daí, encontramos um CT de 0,84, que é um valor aceitável, já que está entre 0,6 e 0,9, conforme expliquei para vocês na última aula. Então, daí, com o CT calculado de 0,84 e a área líquida, AN, de 106,66, encontramos uma área efetiva de 89,59 centímetros ao quadrado. E, calculando, então, a força resistente de cálculo, NTRD, temos que a área efetiva é que acabamos de encontrar, de 89,59 centímetros quadrados, vezes a resistência à ruptura, que é de 450 MPa, ou 45 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama A2, que é de 1,35, conforme a tabela apresentada anteriormente, da NBR 8800. Encontramos, então, um NTRD de 2.986 kN. Daí podemos concluir que prevalece o menor valor da força resistente de cálculo, considerando os dois estados limite últimos, o escoamento da seção bruta ou a ruptura da seção líquida, onde o menor foi o relativo à ruptura da seção líquida, de 2.986 kN. Agora, vamos fazer os mesmos procedimentos para a figura B, que é o mesmo perfil do exemplo anterior, porém, com a alma, a ligação feita na alma, como vocês podem ver nesse desenho. Então, inicialmente, calculando para o escoamento da seção bruta, é o mesmo valor que encontramos para o exemplo anterior, que deu de 3.877 kN. Já para a ruptura da seção líquida, temos a mesma fórmula, com gama A2 de 1,35 e a área efetiva igual ao coeficiente de redução CT vezes a área líquida AN. Já sabemos que o diâmetro dos furos é de 2,75 centímetros, já que esses furos são padrões. Daí, calculamos a área líquida, AN, reduzindo da área bruta de 123,6 centímetros ao quadrado, 2 diâmetros dos furos. Então, 2 vezes a área desses furos, que é de 2,75 vezes a sua espessura da alma, já que esses furos estão agora na alma, encontramos uma área líquida de 118,16 centímetros ao quadrado. O CT é dado por essa forma, onde
A excentricidade agora faremos em relação a um eixo x, aqui que parte do plano de simetria aqui, ó, esse plano aqui, que passa no meio da alma. Então, a essa excentricidade é igual a área da alma, que vai ser o quê? A sua alma sobre 2, que vai dar 4,95. Vezes a sua altura, de 277,2, vezes o centro, a distância do centro dessa meia alma em relação ao plano de simetria. Então, 4,95, que é este aqui, sobre 2. Mais duas áreas da mesa. Ou seja, a mesa superior e a mesa inferior. Então, temos que a largura dessa mesa, meia mesa, na verdade, é de 152,5, vezes a sua espessura, que é de 15,4. Vezes a distância do seu centro ao plano de simetria. Então, o seu centro está aqui, essa distância até ao plano de simetria, que é de 152, que é a meia alma, dividido por 2. Dividido isso tudo pela área da alma e por duas áreas das mesas, das meia mesas. Isso tudo a gente tem que subtrair metade da alma, já que o plano de cisalhamento, a metade da alma seria essa distânciazinha aqui, ó, de 4,95, já que o plano de cisalhamento está aqui na superfície da alma, que é este plano aqui, ó, de cisalhamento, onde que vem a outra chapa puxando no sentido contrário desta força. Então, por isso que subtraímos isso aqui, para encontrar a excentricidade de fato, que é o EC, que é de 54,62 milímetros. Daí calculamos o coeficiente de redução, CT, que resulta onde o LC é da mesma forma, que é a distância deste primeiro furo até ao último furo, assim como no exemplo anterior, que é de 2 vezes a distância entre cada furo, que é de 80 milímetros. Aí resulta um coeficiente CT de 0,66, que também está entre a referência, que é de 0,6 a 0,9. Então, a área efetiva agora é o coeficiente de redução, encontramos, vezes a área líquida, que também encontramos, resultando em 77,99 centímetros ao quadrado. E a força resistente de cálculo de tração, RD, essa área efetiva, vezes o coeficiente de ruptura, a resistência à ruptura, de 450 MPa ou 45 kN por centímetros ao quadrado, dado no enunciado, dividido pelo coeficiente de ponderação de 1,35, resultando uma força resistente de cálculo, a tração, para resistir a essa solicitação, de 2.600 kN. Então, prevalece o menor valor da força resistente de cálculo, considerando os dois estados limites últimos calculados, portanto, é relativo à ruptura da seção líquida, o menor. Agora vamos pesquisar numa tabela de fabricante as informações básicas, por exemplo, da área bruta
desse perfil, que é da letra da figura C, que é um perfil U de 152,4 por 12,2. Então, a sua área bruta, que é o que a gente precisa agora, e suas dimensões, é dada nessa tabela, onde aqui podemos ver a área bruta de 15,5 centímetros ao quadrado. Então, calculando os estados e limites últimos, primeiramente para o escoamento da seção bruta, temos que a área bruta é de 15,5, a resistência ao escoamento, dada no enunciado de 34,5, o coeficiente de ponderação A1 de 1,10, então a resistência ao escoamento da seção bruta é de 486,14 kN. Para a ruptura da seção líquida, temos esta fórmulazinha. Gama 2 já conhecem, de 1,35, área efetiva também, que é o CT vezes a área líquida, e o diâmetro dos parafusos, que é padrão, de 2,75 centímetros. Daí calculamos a área líquida, que vamos reduzir da área bruta de 15,5, 2 diâmetros do furo, duas áreas do furo, que é o diâmetro do furo, vezes a espessura da alma, que é de 0,508 centímetros, já que o perfil agora é um perfil U. Então, a excentricidade já é dada na tabela, que é a distância do plano da superfície externa da alma em relação ao G. E a superfície externa coincide com o plano de ciselamento, por isso a excentricidade já é dada na tabela, de 13 milímetros. Daí calculamos o coeficiente de redução, onde esse comprimento LC é igual ao do exercício anterior, que é de 2 vezes a distância entre cada parafuso, na linha da força solicitante de cálculo, N. Daí encontramos um CT de 0,92, que é superior ao limite, que é de 0,90. Então, vamos utilizar um coeficiente de 0,9 a favor da segurança. Então, calculamos a área efetiva, AF, vai ser esse coeficiente de 0,9, vezes a área líquida que encontramos, resultando numa área efetiva de 11,44 centímetros ao quadrado. Daí encontramos a força resistente de cálculo para a ruptura da seção líquida, que vai ser a área efetiva vezes os 450 MPa para a resistência à ruptura, ou 45 kN por centímetro ao quadrado, dividido pelo gama 2 de 1,35. Então, encontramos uma força NTRD de 381,33 kN. Daí que a gente conclui que o menor valor que prevalece dentre os dois estados limite último é o relativo à ruptura da seção líquida, que acabamos de encontrar, de 381,33 kN. E para o último perfil, que é o da figura D, que é uma cantoneira de 127 por 7,94, olhando numa tabela qualquer de qualquer fabricante, temos as suas informações e a área bruta de 19,5 centímetros ao quadrado. Então, calculando os estados limites últimos, primeiramente para o escoamento da seção bruta, que é dado por essa formuleta.
que já conhecemos, onde a área bruta é o que calculamos da tabela anterior, do fabricante, 19,5. A resistência ao escoamento dada no enunciado, de 34,5 kN por centímetro quadrado, e o γ1, que é 1,10, resultando em um NTRD de 611,59 kN. Agora encontramos para a resistência dessa chapa para a ruptura da seção líquida. Já sabendo que o diâmetro desses furos padrões é de 2,75 centímetros. E como essa furação ela não possui um alinhamento padrão, devemos rebater essa cantoneira, essa aba na vertical, segundo essa linha do esqueleto, que é a linha de encontro entre as duas abas, transformando neste elemento plano para obtenção dessas linhas de ruptura da largura líquida e da área líquida. Então, as possíveis linhas de rupturas, passando sempre pelo ponto B, já que é o ponto mais próximo, por exemplo, de uma chapa aqui que no plano de cisalhamento, que vai ter uma força contrária ao esforço N solicitante. Então, para a linha ABC, que é esta linha na vertical, temos uma área líquida que vai ser igual à largura da chapa, que vai ser a largura de duas abas desta cantoneira. Então 2 vezes 127 milímetros, menos uma espessura, para a gente descontar esse rebatimento. Ou seja, a gente vai descontar uma sobreposição da espessura aqui, quando a gente rebater, conforme já mostrei para vocês na aula passada. Então, resulta uma largura dessa chapa de 24,61 centímetros. E subtraímos um diâmetro do furo para encontrar essa área líquida BN de 21,86 centímetros. E para a linha ABDE, que é essa linha aqui, ó, em vermelho, encontramos um BN de 19,88 centímetros, calculando para esse BN aquelas distâncias inclinadas, conforme já apresentei alguns dos exemplos anteriores. Portanto, a largura líquida é a menor que encontramos, que é a de 19,88, que é daquela linha maior. E com isso, encontramos uma área líquida, AN, que é igual a 19,88 vezes a espessura desta cantoneira, que é de 7,94 milímetros, ou 0,794 centímetros. Então, a área AN vai ser de 15,78 centímetros. A excentricidade já foi dada pela tabela, já que o plano de cisalhamento coincide com a face inferior desta aba inferior. Então, a excentricidade de 34,7 dessa face inferior em relação ao ponto do centro de massa, o ponto G, desta cantoneira. Então, daí calculamos
o coeficiente de redução, CT, onde o comprimento LC é dado pela distância entre o primeiro furo e o último furo, que é de 2 vezes 80 milímetros. Aqui é 80 milímetros e aqui também 80 milímetros. Então, 2 vezes 80, resultando em um CT de 0,78, que está entre os valores de referência, que é 0,6 e 0,9. Então, a área efetiva, podemos calcular sendo o CT 0,78 vezes a área líquida de 15,78, resultando em uma área efetiva de 12,31 centímetros ao quadrado. Então, a força resistente de cálculo para a ruptura da seção líquida vai ser igual de 12,31, que é a área efetiva, vezes a resistência à ruptura, 45 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente γ2 de 1,35 para a ruptura, resultando em 410,33 kN. E com isso, já que este foi o menor resistência encontrada, ela é a que prevalece, considerando os dois estados limites últimos. Agora temos um último exercício de exemplo, onde as barras redondas rosqueadas AC, que é esta aqui, essa diagonal, e a barra BD compõem um contraventamento em forma de X, como se vê nesta figura e em uma situação real representada nessa figura, por exemplo, de um edifício estrutural em aço para combater as ações do vento. Por isso que utilizamos esse contraventamento em barras rosqueadas. Supondo, então, a atuação apenas de uma força característica de vento, esta aqui, que pode ter os dois sentidos indicados, tanto para a esquerda quanto para a direita, será determinado o diâmetro dessas barras redondas, sabendo-se que elas serão fabricadas em aço ASTM A36. Então, da tabela A.2 da NBR 8800, que está lá na página 109 do apêndice, temos para esse tipo de aço ASTM A36 uma resistência ao escoamento de 250 MPa ou 25 kN por centímetro quadrado e uma resistência à ruptura, conforme podemos ver aqui, de 400 MPa ou 40 kN por centímetro quadrado. Utilizando as combinações de ações, vamos calcular essa força axial de tração solicitante de cálculo nessas barras redondas. Conforme estudamos lá na aula sobre solicitações de ações, onde fizemos diversos tipos de combinações, temos que da tabela 1 da NBR 8800, que está na página 18, encontramos o coeficiente de ponderação para uma ação variável, que no nosso exemplo é a ação do vento, de 1,4. Então, fazendo a combinação única, já que temos só o vento com esforço solicitante nessa estrutura, encontramos que essa solicitação de cálculo é de 1,4, que é o coeficiente de ponderação, vezes esse esforço característico de 280 kN, resultando então em um esforço solicitante do vento, em relação ao vento, de 392 kN. Considerando essa força do vento com sentido da esquerda para a direita, ou seja, neste sentido, neste ponto B,
fazendo com que as barras redondas AC, esta aqui, ó, fique tracionada e a barra BD não trabalhe. Então, nesta barra BD, ela não vai ter nenhum tipo de esforço quando consideramos esse sentido. Conforme vocês podem ver, ao analisarmos as equações de equilíbrio no ponto C, que é esse ponto aqui. Então, temos esse esforço solicitante de cálculo chegando, de 392 kN, que calculamos aqui em cima, chegando nesse nó C, e temos o esforço solicitante na barra AC de tração. E aqui o pilar CD também de compressão. E, fazendo o equilíbrio nesse nó, para as forças horizontais, temos que 392, que é esta força, menos a força devido solicitante na barra AC, a sua projeção horizontal, que vai ser NAC, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, resultamos nessa equação. Daí que o cosseno de alfa podemos tirar dessa figura, onde vai ser 6 dividido por raiz de 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai ser a dimensão da hipotenusa. Então, encontramos um cosseno de 0,832. Então, o esforço na barra C solicitante vai ser de 392 dividido por 0,83, que vai resultar em um esforço solicitante de cálculo de 471,15 kN. Então, calculando agora o estado limite último para estas barras, temos e sabemos que o esforço solicitante de cálculo sempre deverá ser menor ou igual que o esforço resistente de cálculo. Ou seja, essa estrutura vai sempre ter que resistir aos esforços solicitantes que ela está submetida. Então, sabemos que a força resistente de cálculo para o escoamento da seção bruta é dado por essa formulazinha, onde a G é o que encontraremos, o esforço solicitante já temos, então a AG vezes 25, que é a tensão de escoamento, a resistência ao escoamento para esse tipo de aço, 25 kN por centímetro quadrado, dividido pelo gama A1, que é de 1,10, deverá ser maior que o esforço solicitante. Então, encontramos uma área bruta para a seção dessa barra circular AC maior ou igual a 20,73 centímetros ao cubo, ao quadrado. Daí, a barra redonda rosqueada deverá ter uma área mínima de 20,73 centímetros ao quadrado e se tentará usar o diâmetro comercial, segundo a tabela de um fabricante, de 52,39 milímetros, pois corresponde a uma área bruta de 21,56 centímetros ao quadrado, que é maior que a mais próxima e maior dessa área
que acabamos de encontrar. E para a ruptura da parte rosqueada dessas barras, temos que a força resistente de cálculo vai ser maior que a solicitante, conforme disse anteriormente. E essa força resistente de cálculo agora vai ser a área efetiva vezes a resistência à ruptura, dividida pelo γ2. E sabemos, como apresentei para vocês na aula passada, que essa área efetiva para barras rosqueadas, da parte rosqueada, é de 75% da área bruta AG. Então, utilizando a área AG que encontramos na tabela de 21,56, temos que a força resistente de cálculo vai ser 75% desta área, vezes a resistência à ruptura para esse tipo de aço, que é o A36, que é de 400 MPa ou 40 kN por centímetro quadrado, e dividido por 1,35, que é o coeficiente γ2. Então, resultando um esforço resistente de cálculo de 479,11 kN, e que é maior que o esforço solicitante de cálculo, que é de 471,15 kN. Portanto, atendendo, e com isso, essa estrutura está favorável à segurança. Além disso, podem ser usadas barras redondas rosqueadas com diâmetros de 52,39 milímetros, que possui esta área bruta, conforme procuramos na tabela do fabricante, tanto nas barras AC quanto nas barras BD. Mas devemos observar que, quando o sentido dessa força for o inverso, ou seja, para o sentido da direita para a esquerda, ou seja, teria um vento puxando essa estrutura agora, a barra BD seria tracionada, e a barra AC, neste caso, não estaria trabalhando, ou não teria nenhum esforço. É isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. No momento cult de hoje, pessoal, deixo para vocês um clássico da literatura russa, que é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Muito bom esse livro. Eu terminei neste final de semana. Recomendo a todos. Ele é um pouco grande, mas compensa muito. Eu já vi que eles têm, e a nossa biblioteca do campus tem alguns exemplares, então corre lá para garantir vocês. Talvez tenha, nesse momento atual de ensino remoto, talvez tenha na biblioteca, disponível nessa biblioteca virtual. Aqui deixo para vocês um vídeo do resumo dessa trama, e aqui um pouco sobre outro vídeo que um professor relata sobre as teorias que está por trás de Dostoiévski. Então é bom vocês conhecerem também um pouquinho sobre este autor, que é bastante renomado lá dos tempos de czarismo, na época do czarismo na Rússia. Bom, ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima aula.